Olá, eu sou Edinaldo César Santos Júnior, juiz de Direito no estado de Sergipe e atualmente juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou um homem negro, preto, de estatura baixa, uso barba, óculos, cabeça raspada, estou de terno azul, camisa branca, gravata azul também, e atrás de mim vocês veem o símbolo do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito, ao tempo que saúdo os integrantes e as integrantes do seminário Travessia para o Recomeço, a importância do PIA na socioeducação. Além disso, saúdo a minha companheira de painel, a doutora Ilana Lemos de Paiva, professora do programa de pós-graduação em Psicologia da UFRN. A minha ausência física não poderia me impedir de participar, mesmo que virtualmente, com os senhores e senhoras desse seminário que, sem dúvidas, aportará ferramentas para a qualificação do plano individual de atendimento no âmbito do sistema socioeducativo. Quero iniciar a minha fala destacando que, como é de conhecimento dos senhores e das senhoras, a integração do Poder Judiciário ao Sistema de Garantia de Direitos, o SGD, simboliza um dos grandes avanços no que se refere à política de atendimento a crianças e adolescentes, uma vez que encerra formalmente a centralização do Poder Judiciário presente na doutrina de situação irregular. É preciso destacar que a lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, a Lei 12.594 de 2012, define a implantação de uma política pública específica, determinando que essa política deve ser elaborada e acompanhada em conjunto com o adolescente, a sua família e todos os atores que integram o SGD. Do mesmo modo, as medidas socioeducativas não podem ser compreendidas como sinônimo de punição, enquadrando-se numa perspectiva do modelo penal retributivo, aproximando-se mais de um castigo do que de uma medida socioeducativa. Este é um importante aspecto a ser notado, visto que, como as transformações históricas elas se traduzem pelas ações humanas, um marco legal não é suficiente para instalar uma mudança de paradigma. É preciso uma mudança de cultura e uma prática comprometida com a doutrina da proteção integral. O novo paradigma é da responsabilização e não da punição com aplicação de pena em retribuição. A perspectiva da responsabilização deve conduzir a uma aposta direcionada à implicação e à responsabilidade advinda de uma percepção do adolescente de si enquanto sujeito ativo, uma vez que não é possível construir a responsabilização sem a garantia de direitos básicos e fundamentais. Daí, a necessidade de um trabalho articulado de todos os atores do sistema de garantia de direitos durante todo o ciclo, desde a apuração do ato infracional até o cumprimento da medida socioeducativa. Para tanto, o SINASE vai determinar nos artigos 52 a 59 a centralidade do PIA. Em foco, inclusive, o artigo 52, que estabelece que é imprescindível para o cumprimento das medidas socioeducativas, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, o plano individual de atendimento, o PIA, instrumento de previsão, de registro e de gestão das atividades que serão desenvolvidas com o adolescente e com a adolescente. Não existe cumprimento de medida socioeducativa sem o PIA. Ou seja, a medida socioeducativa, em meio aberto ou em meio fechado, desde o seu início até a sua avaliação, está vinculada ao plano de atendimento individual, ao PIA, que deve ser e estar integrado ao projeto pedagógico da instituição responsável. Eu falei em projeto pedagógico e não em projeto de cumprimento de pena. A condição de dependência desses dois documentos, PIA e projeto pedagógico, indica que não existe possibilidade de os objetivos da medida socioeducativa serem alcançados sem que todos estejam envolvidos no processo e estejam comprometidos com a elaboração, a aprovação e a execução do plano individual de atendimento.
como determina o SINASE, a despeito de ser responsabilidade da equipe técnica que atenderá este adolescente à elaboração do PIA, este deve contar com a participação ativa tanto do adolescente quanto da sua família e precisa estar articulado ao sistema de garantia de direitos que tem o dever de oferecer oportunidades para o alcance das metas que foram previstas. E de onde vem a ideia de um PIA? O PIA tem as suas origens na Política Nacional de Assistência Social, sendo um produto de acúmulo de experiências técnicas dos profissionais inseridos no campo das medidas protetivas, sobretudo nos contextos de acolhimento institucional. É tanto um instrumento nascido de práticas consolidadas pelo SUAS, mas também é a expressão da singularidade no atendimento e no acompanhamento do público-alvo do serviço pela equipe interprofissional. No campo da infância e juventude, o PIA vai se constituir como instrumento dialógico que só pode ser elaborado e efetivado realmente se houver a participação ativa do seu público-alvo. Se não for assim, é outra coisa, mas não será um plano individual de atendimento. Ele pressupõe, portanto, a quebra de metodologias anteriores centradas apenas nos adultos e nos profissionais, ampliando seu escopo de participação para os e as adolescentes e as suas famílias. E quando eu falo dessa maneira, é porque eu estou lastreado no princípio da individualização da medida socioeducativa, conforme estabelecido nos artigos 5º, inciso 46 da Constituição Federal de 88 e no artigo 43, inciso 3 da Lei do SINASE. Diante da relevância do PIA na execução das medidas socioeducativas, concluo que não existe socioeducação sem ele. Por isso, conhecer o que caracteriza o PIA é de extrema relevância para compreender como qualificar o atendimento socioeducativo a partir deste instrumento, que é estratégico, não apenas para o planejamento e a gestão das atividades desenvolvidas com cada adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, mas também para qualificar o atendimento de uma forma geral, garantindo a organização de um percurso, de um caminho que deve expressar tanto os objetivos da medida socioeducativa, mas também os interesses e os objetivos de cada adolescente. Para assegurar uma atuação ainda mais qualificada por parte do Poder Judiciário no âmbito do sistema socioeducativo, é necessário que nós demos centralidade às discussões sobre o PIA, considerando-se quais são as suas características essenciais. A socioeducação se pauta no desenvolvimento humano e na formação ético-política dos sujeitos, colocando eles como protagonistas do processo educativo e não como mero objetos da intervenção estatal. O PIA e todo o atendimento socioeducativo devem garantir que a responsabilização de adolescentes ocorra sob a ótica do respeito ao peculiar estágio de desenvolvimento desta parcela da população. Senhoras e senhores, é a partir dos resultados do PIA que serão elaborados os relatórios encaminhados às autoridades judiciais a fim de apoiar as suas decisões. Ou seja, um bom PIA será integrado à sentença. Nesse sentido, o PIA se constitui como uma importante ferramenta para a avaliação da medida socioeducativa por parte do Poder Judiciário, visando garantir que as diretrizes previstas na Lei do SINASE sejam atendidas e que seus objetivos sejam cumpridos, produzindo de maneira efetiva uma política direcionada à doutrina da proteção integral. E quais são as características específicas do PIA? Quero destacar 4. Anote aí. A primeira é a singularidade ou individualidade. O PIA é um documento que deve ser voltado aos interesses, objetivos e à personalidade de cada adolescente. Portanto, ainda que haja um modelo do instrumento, cada PIA será único e individual, representando a singularidade de cada história. O plano individual é a abertura de espaços para que todos nós conheçamos aquele adolescente em suas outras dimensões, conjugando as suas complexas contradições, reconhecendo as suas potências, mas também os seus limites, buscando de maneira conjunta com ele ou com ela e a sua família novos caminhos para o seu desenvolvimento. Segundo lugar,
interdisciplinaridade. As necessidades da área de saúde, educação, arte, cultura, lazer de cada adolescente precisam ser indicadas no PIA, que deverá conter ações e metas para cada uma dessas áreas, assegurando o melhor atendimento socioeducativo. Em terceiro lugar, intersetorialidade. Considerando o princípio da incompletude institucional, é necessário que no PIA esteja previsto o papel de cada órgão, de cada instituição responsável também por garantir que as ações e as metas de cada adolescente sejam efetivamente alcançados. E por fim, 4, objetividade. O PIA precisa estabelecer ações e metas muito bem definidas e de forma objetiva, devendo ser formuladas diante de possibilidades concretas de realização, organizadas na sua sequência, pela hierarquia de prioridades e diferenciadas nos períodos de curto, médio e longo prazo. Compõe o plano, portanto, o estabelecimento de um cronograma detalhado e necessário para a sua concretização, respeitando o tempo estabelecido quando da aplicação ou do período da reavaliação da medida. Essas características devem orientar a atuação do Poder Judiciário e o seu compromisso com o atendimento socioeducativo. Logo, o PIA não deve ser composto somente por objetivos, metas e atividades a serem cumpridas pelo adolescente, mas também por aqueles que correspondem à equipe de referência, tanto no que se refere às ações a serem diretamente realizadas com o adolescente e a sua família, quanto às destinadas à articulação intersetorial envolvendo as medidas protetivas a serem acessadas ao longo da execução da medida. Essa pactuação é fundamental para o alcance das metas do PIA porque define concretamente as responsabilidades de cada um, a saber, do adolescente, de pessoas de referência, da sua família e dos demais autores do SGD. Como uma das primeiras ações após o ingresso do adolescente na execução das medidas socioeducativas, de meio aberto ou fechado, o momento de construção do PIA pode ser desafiador para ele e para a sua família, que podem não se sentir seguros para compartilhar os seus anseios, as dificuldades, com os técnicos e com as técnicas de referência. Além disso, eles podem se sentir pressionados ou desanimados diante das metas que foram estabelecidas. Por isso, é muito importante que a pactuação permita acolher essas demandas e relembrar ao adolescente e à sua família que aquele plano ele não é estático e ele tem um caráter processual. É fundamental que nós estejamos atentos e atentas a 3 fatores. Que diante das dificuldades encontradas no cumprimento de determinados objetivos, esse adolescente e a sua família não tenham receio de expressá-las como forma de obter apoio para o seu alcance, ou mesmo a possibilidade de modificação, por mais difíceis que sejam. 2, que o adolescente se sinta livre para manifestar mudança de interesse em relação a determinadas atividades ou mesmo frustração em relação a ações pactuadas, caso tenha novos interesses ou descubra na experiência que algo que ele imaginou que iria gostar não vai corresponder à realidade. E 3, que o adolescente possa ter a tranquilidade de desenvolver argumentos que justifiquem e legitimem a mudança que ele deseja operar no seu plano, caso necessário, uma vez que essas não podem ser feitas sem uma justificativa. Nesse sentido, a participação ativa do adolescente e a transparência em todas as etapas dessa construção deve ser realizada em linguagem acessível para garantir concretude e ampliar o seu comprometimento com o próprio processo, permitindo que ele ou ela tenha uma maior compreensão sobre o que é da sua responsabilidade direta. Daí, eu trago algumas questões que norteiam a análise do PIA. Se quiserem, anotem aí. Os objetivos e metas expressam aspectos subjetivos que caracterizam o adolescente na sua individualidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda, os objetivos e metas incluem a participação do adolescente
para superar violências vivenciadas em razão de questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia e outras vulnerabilidades específicas. 3. O PIA é pautado por objetivos e metas generalistas, porque se nós temos objetivos e metas generalistas que vão servir para qualquer adolescente, isso vai indicar que ele ou ela não foram escutados na sua singularidade. Ok? Eu não posso esquecer do papel fundamental do SGD. A desresponsabilização do SGD vai impedir o desenvolvimento do PIA. Ou seja, se o Estado, por meio de atores do SGD, não assumir a responsabilidade no alcance das metas, garantindo direitos, serviços e políticas, de nada vai adiantar o trabalho realizado. Por outro lado, a relação que o Poder Judiciário estabelece com o PIA é essencial para a qualificação do atendimento socioeducativo. Reforço que o PIA é o principal documento de registro, previsão e gestão das atividades desenvolvidas durante o atendimento socioeducativo e vai permitir a verificação se a medida socioeducativa se encontra alinhada com o que preconiza as normativas nacionais e internacionais para a efetivação da doutrina da proteção integral. De acordo com a lei do SINASE, nos artigos 55 e 56, o PIA deve ser elaborado no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente ou da adolescente no programa de atendimento no caso das medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação. Na hipótese do cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida, o PIA vai ser elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente ou da adolescente no programa de atendimento. Em seguida, caberá à autoridade judiciária dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a homologação do PIA e a sua necessária atualização. O PIA acompanhará, assim, este adolescente ou a adolescente durante todo o seu percurso no sistema socioeducativo. Desta feita, após o início da execução das medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade e internação, respeitados os devidos prazos, caberá à autoridade judiciária o cumprimento dos papéis de revisão, homologação e reavaliação do PIA de acordo com os parâmetros da Lei 12.594 de 2012. É papel, portanto, da autoridade judiciária homologar o PIA após análise atenta e qualificada do documento, superando eventuais ajustes necessários da sua fase de revisão. É fundamental verificar se o plano elaborado traça uma estratégia individual para a promoção da socioeducação que represente os interesses de cada adolescente. Preciso acrescentar ainda que a autoridade judiciária poderá determinar de ofício a realização de qualquer avaliação ou perícia que entender necessárias para a complementação do PIA. Pode ser o caso da necessidade de uma melhor compreensão da dinâmica familiar do adolescente ou da existência de ameaças à sua vida por ocasião do cumprimento da medida. No caso específico das medidas de meio fechado, de acordo com o artigo 55 da Lei do SINASE, cabe ainda verificar se o PIA se designa e justifica o programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida, considerando, por exemplo, características de idade, experiências anteriores em medidas socioeducativas e recursos disponíveis. Também se indica as atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais esse adolescente poderá participar. E se fixa metas para o alcance de desenvolvimento das atividades externas. Eu e os senhores e senhoras sabemos que, em que pese os avanços e enraizamentos dos princípios da doutrina da proteção integral na legislação nacional e internacional no âmbito da criança e do adolescente, infelizmente é comum observar práticas violadoras de direitos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa a partir de práticas embasadas ainda por diretrizes da situação irregular. E quais seriam, doutor Edinaldo? Eu daria 2 exemplos.
as negativas de atendimento de adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas na rede de saúde pública, ou também as negativas de sua inserção na rede de educação pública mais próxima da sua residência, direitos esses que são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53.5, combinado com o artigo 121.11 e ainda pelo princípio da não discriminação de adolescentes presentes lá na Lei do SINASE, artigo 35, inciso 8. Desse modo, é imprescindível que nós do Poder Judiciário estejamos atentos às dinâmicas que contribuem para a fragilização dos vínculos familiares e comunitários e o agravamento das vulnerabilidades a que estão expostos os adolescentes. A homologação do PIA deve ocorrer, portanto, com a garantia da implicação dos atores do SGD, do adolescente, da sua família, para que as metas e objetivos previstos naquele documento sejam alcançados durante o cumprimento da medida socioeducativa aplicada. Destaco que o não cumprimento de metas e objetivos previstos no PIA deve ser abordado de maneira holística, observando o contexto em que se apresenta e os diferentes fatores envolvidos. É muito importante que na análise, na avaliação do PIA, o magistrado ou a magistrada considere o contexto de vida mais amplo desse adolescente, de modo a considerar empecilhos para o seu cumprimento que estão para além do alcance desse adolescente e dessa adolescente. No caso específico de atendimento em meio fechado, as audiências concentradas para a reavaliação das medidas socioeducativas são importantes instrumentos de compreensão da dinâmica do sistema de garantia de direitos na construção de alternativas de suporte às metas propostas no PIA, a partir da perspectiva de que as metas são alcançadas a partir do esforço conjunto entre o adolescente e o SGD. Um ponto essencial a ser ressaltado é que a interação e a participação ativa de adolescentes em atividades sociais e comunitárias devem estar previstas e asseguradas no próprio PIA, independentemente de a medida ser cumprida em meio aberto ou em meio fechado. Dito isto, as medidas socioeducativas podem e devem ser um espaço de formação de adolescentes com relação à sua participação cidadã e aos seus direitos fundamentais. Nesse contexto, o direito ao voto garantido aos maiores de 16 anos pode ser uma das metas do PIA. Ao contemplar a emissão de título de eleitor de adolescentes e de jovens no sistema socioeducativo, na ausência desse documento, ou ainda a atualização cadastral junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E fica a pergunta: isso foi feito nas unidades socioeducativas para garantir o direito de voto nas eleições municipais que estão chegando? A elaboração do PIA é assim também uma oportunidade para atender às demandas de documentação civil desse adolescente, de modo a auxiliar o adolescente e a sua família nos desafios que podem se apresentar, como a ausência de recursos financeiros para a emissão desses documentos, que exijam o pagamento de taxas, ou ainda estigmas vinculados ao cumprimento da medida socioeducativa que vão impedir o acesso aos serviços. Desta forma, é fundamental ter atenção aos fluxos existentes para a emissão de documentação civil e os seus gargalos. As atividades externas são inerentes, senhoras e senhores, às medidas socioeducativas. Repito, as atividades externas são inerentes às medidas socioeducativas, mesmo quando aplicadas mediante o meio fechado, com base no princípio da brevidade da restrição de liberdade e a necessidade do adolescente e da adolescente ser preparado e ser preparada para o seu retorno ao convívio social. É importante, assim, ao analisarmos o PIA, incluirmos atividades ofertadas no território, questionando, por exemplo, se o documento, ele prioriza atividades educativas em equipamentos externos à unidade de semiliberdade ou de internação. 2, ele contempla suas metas e atendimentos em equipamentos de saúde do território. 3, ele inclui a participação deste adolescente ou desta adolescente em cursos profissionalizantes ofertados por sistemas e programas disponíveis no território. 4,
Ele indica em suas metas a participação em processos seletivos de cursos de trabalho. 5. Inclui atividades de lazer e cultura, como visitas a museus, cinemas, entre outros. Mas, doutor Edinaldo, há casos em que o adolescente tem o acesso a atividades externas restrito por decisão judicial. Nesse caso, é necessário verificar se as metas agregam intervenções necessárias para que as razões que tenham impossibilitado a realização de atividades externas sejam superadas. Eu acrescento que nós não podemos esquecer que o acesso à cultura, esporte e lazer são importantes mecanismos para assegurar a integração social de cada adolescente, sobretudo a partir das experiências fora das unidades de restrição e privação de liberdade. Por isso é fundamental viabilizar a participação de adolescentes em eventos sociais e comunitários, como torneios esportivos locais, festividades regionais ou folclóricas, idas a museus, teatros, cinemas, entre outros. É preciso reconhecer o PIA como instrumento vivo, que se faz e que acontece no dia a dia e no território do adolescente e da sua família, devendo ser entendido como uma ferramenta que vai orientar o atendimento socioeducativo e vai garantir direitos aos adolescentes e às adolescentes. E é assim que eu concluo a minha fala, exaltando e agradecendo os esforços até aqui empreendidos por vocês e convocando a todas e todos os presentes para que assumamos esse compromisso nacional e cooperativo em prol da proteção dos nossos adolescentes e da nossa juventude e da dignidade humana dos nossos adolescentes e jovens. Tenham todos e todas um excelente seminário.